Olá, sejam bem-vindos ao canal e à História. Hoje vamos falar sobre Nilo Peçanha. Pois é, vamos começar com uma pergunta que talvez muita gente nunca tenha se feito. O Brasil já teve um presidente negro? A resposta para isso, pessoal, nos leva a uma história incrível de poder, de muito preconceito e, principalmente, de um esforço deliberado para apagar uma pessoa da memória do país. E aqui está ele. Esse é Nilo Peçanha, o 7º presidente do Brasil. Ele assumiu o cargo lá em 1909, mas a história dele, como a gente vai ver, foi totalmente reescrita. E a identidade dele, bom, foi sistematicamente apagada. A história de Nilo Peçanha começa de um jeito super improvável. Imagina só, o filho de um padeiro. Como é que um homem de uma origem tão humilde conseguiu quebrar todas as barreiras e chegar ao poder na Primeira República? Olha, ele estava muito, mas muito longe dos salões da elite do café. O Peçanha veio do povo. Ele mesmo chegou a dizer: "Fui criado com um pão dormido e paçoca". Uma frase simples como essa, naquela época, era quase um tapa na cara da aristocracia que mandava no país. E os oponentes dele, claro, usavam o termo mulato como uma verdadeira arma política. Mas foi justamente essa herança que o transformou em alvo de tanto preconceito, que também serviu de combustível para a jornada dele, de um jovem ativista abolicionista até se tornar o homem mais poderoso da nação. A carreira política dele foi uma escalada e tanto, viu? Sempre no meio do poder, do café e de muitos conflitos no Brasil que era completamente dominado pelas oligarquias. E o interessante é que ele não foi eleito diretamente para ser presidente, foi o destino que o colocou lá. Em 1909, o presidente Afonso Pena morre de repente e quem assume? O vice, Nilo Peçanha. E em apenas 17 meses, ele ia deixar uma marca que ninguém conseguiria apagar. Mesmo antes de ser presidente, ele já causava. Como vice, já era uma figura que incomodava. Ele simplesmente desafiou a famosa política do café com leite, aquele acordo poderosíssimo entre as elites de São Paulo e Minas Gerais que controlava o país. Ele deixou bem claro que não seria uma marionete. No seu curto tempo como presidente, o Nilo Peçanha mostrou a que veio. Seu governo era para o povo. Ele implementou políticas que refletiam a sua própria história de vida e que, de fato, mudariam o Brasil para sempre. As ações dele na presidência foram um espelho da sua origem. Ele foi lá e criou as escolas de aprendizes e artífices, que foram a sementinha do que hoje a gente conhece como a Rede Federal, os Institutos Federais. A ideia era dar oportunidade para quem não tinha, e não parou por aí. Ele também fundou o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, liderado pelo Grande Marechal Rondon. Foi o primeiro órgão do governo a de fato pensar nos direitos dos povos originários. O objetivo dele era bem claro: trazer paz e amor para uma nação que vivia rachada por disputas de poder. E para isso, ele fez uma jogada bem ousada. Apoiou o militar Hermes da Fonseca para a presidência. Foi uma estratégia muito bem calculada para quebrar de vez o domínio das elites do café e do leite. Mas a maior batalha do Nilo Peçanha talvez não tenha sido na política, não. Foi na vida pessoal, onde o amor dele bateu de frente com o racismo e com a questão da cor da sua pele. O casamento dele com a Ana de Castro, a Anitta, que era de uma família rica, aristocrática e branca, foi um verdadeiro escândalo para a sociedade da época. Pensa só, o filho de um padeiro, negro, se casando com uma herdeira da elite, era um desafio direto à ordem social e a família dela nunca o perdoou por isso. O mestiço do Morro do Coco era assim, de forma pejorativa, que os inimigos dele na elite e na imprensa o atacavam. Usavam a cor da pele e a origem pobre como armas para tentar tirar a legitimidade dele. E todo esse preconceito levou a um processo consciente de embranquecimento. A elite tentava, literalmente, apagar os traços negros dele. As fotos oficiais eram retocadas para clarear o tom da pele e as biografias simplesmente ignoravam a sua ascendência. Era um esforço para torná-lo mais aceitável e foi aí que começou o projeto para apagar ele da história. Por décadas, esse plano de apagar Nilo Peçanha funcionou. Mas a questão é, como um legado tão importante pode ser, enfim, redescoberto? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que um presidente com uma história dessas foi esquecido? A resposta, infelizmente, está nas estruturas profundas de racismo e elitismo do Brasil daquela época. O apagamento foi um projeto, entende? A elite o rejeitava, as fotos dele foram alteradas e os livros de história por décadas simplesmente o omitiram. A identidade dele foi ativamente suprimida para que ele sumisse da memória nacional. A justiça histórica começou a ser feita só em 2011, mais de 100 anos depois.
Foi nesse ano que ele foi nomeado oficialmente o patrono da educação profissional e tecnológica no Brasil, um reconhecimento muito tardio, mas muito justo, da sua maior criação. E a história do Nilo Peçanha nos força a pensar quantas outras figuras tão importantes da nossa história ainda estão por aí, esperando para serem redescobertas. Se essa história mexeu de alguma forma com quem está ouvindo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal IA História no YouTube e também no TikTok para mais histórias como essa.